Paz e graça, irmãos, que nossa expectativa é que todos vocês estejam bem, né? Cada um nos seus lares, aí aqueles que podem, logicamente, e oramos para que Deus possa estar confortando aí os seus corações, possa estar confortando a sua alma nesses dias em que temos vivido, né? Temos passado por muitos problemas, muitas dificuldades, mas com certeza Deus está conosco. Quero compartilhar com você hoje o texto de João, Evangelho de João, capítulo 14, do verso de número 1 até o verso de número 14. E como tema para essa mensagem é Jesus conforta os seus discípulos, ou o conforto de Jesus aos seus discípulos. Antes que nós possamos entrar de fato nesse texto do capítulo 14, é muito importante nós conhecermos o contexto dele. Por que Jesus vai confortar os seus discípulos? Do capítulo 13 até o capítulo 17, é um estudo do Senhor Jesus, um ensino do Senhor Jesus a respeito dos últimos dias, dos últimos momentos e, sobretudo, da vinda do Espírito Santo. Jesus está preparando os seus discípulos, a igreja, para que eles possam receber o Consolador, aquele que irá promover o crescimento e a expansão do Evangelho. Então Jesus, ele vai trazer e vai passar por alguns momentos com os discípulos, e essa é a última noite, é o último pôr do sol que Jesus está vendo antes da morte. O último encontro que ele tem com seus discípulos são os últimos acontecimentos dele antes dele chegar à cruz. Então Jesus manda que os seus discípulos separem um lugar para que ele possa preparar ali a Páscoa, fazer a Páscoa junto com eles. Eles então escolhem um lugar, normalmente aquele lugar que foi orientado pelo Senhor Jesus, é uma casa, numa parte superior, um cenáculo, onde ele então tem uma reunião íntima com seus discípulos. Ali, Jesus tira a sua capa, Jesus se despe daquela posição de mestre que ele tinha, e ele de verdade era, e se coloca na posição de servo, e ele inicia então uma lavagem dos pés dos discípulos. Ele lava os pés de todos os discípulos. E ele ensina para eles de que aquilo que ele estava fazendo, eles deveriam fazer entre eles. Então, se ele, como mestre, se colocou na posição de servo, eles também deveriam se colocar na mesma posição. E eles deveriam lavar os pés uns dos outros e amar uns aos outros de forma sublime. Depois, Jesus olha para eles e diz que um deles iria traí-lo. Aquela notícia perturbou os discípulos. Pedro faz alguns sinais para João, que estava próximo de Jesus, para que João pudesse perguntar para Jesus quem seria o traidor. E Jesus não responde claramente, e ele então vai a Judas e diz que Judas, que estava na hora dele fazer aquilo que ele estava destinado a fazer. Os discípulos não compreendem aquilo. Nós, conhecendo a história, olhando para a história como um todo, hoje nós temos esse contexto, esse relato, a gente consegue entender, mas naquele momento, os discípulos ficaram muito perturbados, muito confusos. Aquilo tirou a paz e a tranquilidade do grupo. Um pouquinho mais, e Jesus fala para eles que ele iria morrer, ele iria partir. E para onde ele iria, os discípulos não poderiam estar com ele. Pedro diz que ele iria seguir Jesus para onde Jesus fosse. E que se ele tivesse que morrer, ele morreria por Jesus. E Jesus diz a Pedro que ele estava disposto a morrer. Mas naquela mesma noite, Jesus diz a ele que ele iria traí-lo. Ele iria trair Jesus. Ele iria negar Jesus 3 vezes. Portanto, essas notícias perturbaram, essas notícias tiraram a paz dos discípulos.
E como bom pastor, como aquele que cuida dos seus, Jesus olha para eles. E ao olhar para eles, Jesus vê que eles estão com o coração aflito e com o coração perturbado. Não tem sido assim os nossos dias, queridos? Não tem sido assim os nossos momentos? Temos medo de sair, temos medo de encontrar as pessoas, temos medo de ter contato com outros. Quando precisamos, e aqueles que precisam e estão indo aos locais públicos, voltamos sempre dessa situação com muito temor no coração. Quando ouvimos uma notícia, quando nos deparamos com uma situação de um médico, por exemplo, dando-nos a notícia de uma doença grave em nós ou em nossa família, temos medo. E não há nada de anormal nisso. Isso é perfeitamente normal. Quando temos que passar por uma cirurgia grave, sentimos muito receio. É tudo normal. É tudo normal. Nosso coração se perturba, nossa alma fica incomodada. E era exatamente essa cena que os discípulos estavam vivendo. E agora, o bom pastor olha para eles e vê a ansiedade deles. E ele então começa a acalmar o coração daqueles que ele tanto amava e que ele tanto cuidou. E ele começa no capítulo 14, no verso 1, ele começa então a acalmar o coração daqueles discípulos. Ele diz: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Tenham fé. Tenham fé. Escutamos o tempo todo, durante a nossa vida de cristão, essa palavra: tenha fé. Às vezes, não sabemos exatamente aonde depositarmos a nossa fé. Muito mais importante do que a fé em si é o agente a quem depositamos a nossa fé. É em quem ancoramos a nossa fé. E Jesus está aqui dizendo para aqueles discípulos: creiam em Deus, tenham fé em Deus, confiando em mim, creiam também em mim. Então Jesus está mostrando em quem nós devemos depositar a nossa fé, em quem nós devemos ancorar a nossa crença e a nossa confiança. Ele diz: na casa de meu pai há muitos aposentos ou muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. Casa do meu pai. É muito comum, por conta da nossa tradição, nós sempre pensarmos no céu. Não tem nada de errado nisso, pensarmos no céu. Mas a ideia de Jesus aqui é casa como um aconchego, é casa como um lugar que você encontra proteção, onde depois de um dia de trabalho você volta e ali está a sua família, ali está aquilo que te pertence e você então pode sentir-se tranquilo, aconchegado. A ideia de lar, essa é a ideia que Jesus quer passar. Não importa para onde, o que mais importa aqui é o fato de nos sentirmos protegidos, nos sentirmos ancorados e nos sentirmos totalmente seguros. Ele está dizendo: na casa de meu pai há muitos aposentos. Não vai faltar lugar para nós. Todos aqueles que creem em Jesus, há espaço para todos, há lugar para todos. Jesus está afirmando para nós que todos nós, sem exceção, estamos seguros, porque Ele preparou o lugar para nós. E Ele disse no verso 3, se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Muito mais importante do que onde é, muito mais importante do que sabermos aonde fica esse lugar, é termos a certeza de que Jesus estará conosco. Mais importante do que o lugar é a presença, mais importante do que o lugar é a companhia do Pai,
a companhia do Filho e do Espírito Santo. Isso sim é o que importa. No verso 4, Jesus faz uma provocação. Ele diz assim: vocês conhecem o caminho para onde vou. E ao provocar, Jesus já tinha expectativa do que viria. Tomé, talvez o mais sincero dos apóstolos, ele disse: Senhor, não sabemos para onde vai, como sabemos o caminho? Se eu não sei para onde o Senhor está indo, como que eu vou saber o caminho? Era exatamente o que Jesus desejava que Tomé dissesse, porque ele então vai trazer aqui um ensino maravilhoso. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho, Jesus é a porta que se abre, Jesus é aquele que se coloca no caminho para que nós possamos chegar a Deus. Não existe possibilidade de chegarmos a Deus se não for passando pelo Senhor Jesus. É um equívoco alguém pensar que a capacidade é em você ou quem quer que seja para que se achegue a Deus sem passar por Jesus. Então Jesus responde para Tomé: Tomé, você não sabe o caminho? Eu sou o caminho. Eu que estou com você, eu sou o caminho. E ele lança então uma outra provocação. Ele diz no verso 7, se vocês realmente me conhecessem, conheceria também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Jesus tinha a expectativa exatamente da dúvida. E Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Filipe tinha um desejo sincero de conhecer o Pai. Filipe tinha um desejo sincero de ter mais intimidade com o Pai. O conhecer na Bíblia, eu tenho dito, eu tenho ensinado para os irmãos, não é saber notícia, não é ter informação. Conhecer na Bíblia é relacionar, é ter intimidade. Era exatamente isso que Filipe queria. Ele queria ter maior intimidade com o Pai. Quanto intimidade, quão íntimo você tem sido, meu querido, de Deus? Quão íntimo você tem sido na sua relação com Deus, na sua relação com o Espírito Santo? O quanto você é hoje próximo, o quanto você é hoje sincero na sua relação com Deus. Filipe está dizendo para Jesus: Senhor, eu quero ter mais intimidade, eu quero conhecer melhor, eu quero me aproximar do Pai. E Jesus, mais uma vez aqui, como bom pastor que é, vai ensinar e vai transpor o ensino também para nós. Ele vai dizer: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo. Quantos de nós vivemos uma vida na igreja sem de verdade conhecer o Senhor Jesus? Sem de verdade ter intimidade com o Senhor Jesus? Estar na igreja não significa que você é íntimo de Jesus. Você precisa construir a sua relação. Você precisa aprofundar o seu relacionamento. Não é à toa que Jesus nos chama para orar a sós, porque toda vez que você vai orar sozinho, você vai abrir o seu coração de verdade. Você vai deixar a hipocrisia de lado e você vai falar daquilo que está te angustiando e daquilo que está no mais profundo do seu coração. Então, é nesse momento que Jesus fala: eu estou há tanto tempo com você, há tanto tempo, e você não me conhece? Você, e ele no verso 10, ele disse: você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim?
As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Percebam que o verbo, no começo desse texto, está no singular, porque Jesus está se dirigindo apenas a Filipe. Você não crê que eu estou no Pai? Mas no verso 11, ele ora para todos os seus discípulos, e é como se ele estivesse falando para mim e para você. Ele diz: creiam em mim, enquanto digo que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Então, no verso 10 ele está dizendo para Filipe: você não crê que eu estou no Pai? E no verso 11, creiam em mim, creiam nas obras que eu tenho feito. Crer, ter fé, acreditar é o que nós precisamos fazer. Nós precisamos construir a nossa relação com Deus baseado na fé em que depositamos no Senhor, na fé que depositamos no Pai, na fé que depositamos no Espírito Santo. Ao construirmos a nossa relação baseada numa fé em que o objeto da fé é o Deus verdadeiro, nós crescemos na intimidade com Ele. Então Ele está dizendo: creiam em mim, creiam nas obras que eu estou fazendo. Do verso 12 até o verso 14, Jesus vai introduzir um outro ensino. Jesus vai nos chamar para uma ferramenta que Ele coloca à nossa disposição, que é a oração, e que pouco usamos, pouco valorizamos. Então, o verso 12 ele diz: digo-lhes a verdade, que aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. É muito interessante e nós precisamos olhar com um pouco mais de cuidado esse versículo, o verso 12. Ele diz que quando cremos nele, nós faremos as obras que ele tem realizado. E que faremos obras ainda maiores. Agora ele diz o porquê. Ele diz o porquê. Porque eu estou indo para o Pai. E a pergunta que salta aos nossos olhos é: o que tem uma coisa a ver com a outra? O que o fato de Jesus ir para o Pai nos possibilita fazer obras maiores do que o que ele fazia? Ou pelo menos fazer as mesmas obras. E aqui, a primeira pergunta que vem à nossa mente é: que obras são essas? Do que Jesus está falando? O que Jesus está ensinando? O que Jesus quer que nós aprendamos aqui nesse texto? Que obras são estas? Se eu perguntar para você, se você já transformou água em vinho, se você andou sobre as águas, se você multiplicou pães, se você curou um cego de nascença, se você ressuscitou um morto que estava há 4 dias e já se encontrava em estado de decomposição, com certeza você vai responder que não. Depois de Jesus, a cristandade não tem notícia de que alguém tenha conseguido fazer isso. Nós não temos nenhum relato de alguém que andou sobre as águas, de alguém que transformou água em vinho, de alguém que tenha curado um cego de nascença ou que tenha ressuscitado um morto em estado de decomposição. Portanto, possivelmente não é disso que Jesus está falando. Não são essas obras que Jesus está falando, porque elas não são as únicas obras que Jesus fez. Jesus está olhando para a sua vida como um todo. Jesus está olhando para a sua posição de pastor. Jesus está olhando para a obra mais importante que ele veio fazer,
E não foi curar, não foi multiplicar pães, não foi andar sobre as águas, mas foi fazer a vontade do Pai. Foi cuidar de pessoas. Foi abrir uma nova mente, um novo pensamento, aonde não cabe nenhum preconceito, aonde não cabe nenhum pré-julgamento, aonde todos, sem exceção, encontram amparo e encontram cuidado. Seja ele branco, seja ele preto, seja ele pobre, seja ele rico, seja homem, seja mulher. Quem for, em que situação se encontra, ele encontrará um aposento preparado. Portanto, a obra que Jesus está dizendo aqui e que Ele está dizendo que nós realizaremos, não são obras de poderes, como pensamos normalmente, mas é fazer a vontade do Pai, é fazer aquilo que Jesus mais gostava de fazer, cuidar de pessoas, cuidar das pessoas, ensinar a elas os princípios do reino. Essas são as obras. E por que que o fato de Jesus ir para o Pai nos coloca numa posição de fazer obras maiores? Enquanto Jesus estava aqui em estado de humilhação, ele estava confinado a um corpo e uma região. Ele atuava na Palestina. Ele estava ali, limitado por essa situação. Ao subir para o Pai e estar no estado de glorificação, ele então pode enviar o Espírito Santo. E é o Espírito Santo, a mola propulsora, a alavanca que vai impulsionar o reino de Deus. Não é à toa, queridos, que dias depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus, Pedro, com uma única mensagem, vai salvar 3.000 almas, 3.000 pessoas, num único dia. Não é porque Pedro era poderoso, ou era melhor, ou pior do que ninguém, mas era porque foi impulsionado, foi movido pelo Espírito. Então, é o Espírito Santo que moveu, é o Espírito Santo que fez com que expandisse o reino de Deus. Dias depois, os discípulos começam a sair de Israel, partir para outros lugares, avançar para outros lugares, e o Evangelho começa então a crescer. Novas igrejas vão surgindo, e daí o Evangelho só cresce, o reino de Deus só cresce. E nós podemos nos lembrar da parábola que Jesus contou, que o reino de Deus é como um grão de mostarda, a melhor das sementes de hortaliça, mas ao florir, ao nascer, se torna uma grande árvore. É assim. Jesus era aquela semente, aquele início, aquele princípio, mas coisas maiores viriam. O reino de Deus iria crescer. Então ele diz: se vocês estiverem em mim, farão coisas maiores, farão o que eu fizer, mas ainda farão maiores. São essas obras. São essas obras. Não vejo ninguém andando sobre as águas, mas vejo muita gente testemunhando do reino, falando do amor de Jesus, pregando o Evangelho, e o reino de Deus crescendo, crescendo cada vez mais. E assim ele segue a sua missão. O verso 13 e o verso 14, Jesus introduz a oração. E ele fala de um instrumento que ele coloca à nossa disposição e que nós pouco usamos. Ele diz: eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Duas coisas aqui, antes de nós olharmos para o que Jesus está querendo nos ensinar, que são equivocadas. Primeiro, é aqueles que pensam que o fato de pedir em nome de Jesus, o que pedir, bastando dizer em nome de Jesus, será feito. Esse é um equívoco, é um erro. O segundo é pensar
que pelo fato de você ter passado pela experiência com Jesus, se tornado um cristão, entrado pela porta e uma vez no reino, você já não precisa de Jesus mais. É como se você dissesse mais ou menos assim: Senhor, muito obrigado pela cruz, muito obrigado por ter chegado aqui, mas agora eu quero ter uma relação íntima com o Pai e, portanto, deixa comigo, que eu já entrei, eu estou aqui, eu já não preciso mais de você. São aqueles que oram e acham que não precisam mais pedir em nome de Jesus. É um outro equívoco, é um outro erro. Por quê? Porque pedir em nome de Jesus não é um cheque em branco. Não é um cheque assinado pelo bom pastor. Pedir em nome de Jesus não é uma fórmula mágica acrescentada nos finais das nossas orações e que vai nos garantir que Deus vai nos atender. Não é isso. Não é isso. Pedir em nome de Jesus é pedir o que Ele pediria. É pedir segundo a vontade de Deus. É nos identificarmos com os propósitos de Cristo na proporção em que nossa vontade tiver se tornado identificada com a vontade de Deus. Portanto, pedir em nome de Jesus é pedir exatamente no contexto dessa palavra, para fazermos as obras que Jesus estaria fazendo. Toda vez que pedimos, toda vez que clamamos a Deus e estamos dentro da vontade de Deus e pedimos em nome de Jesus, Ele vai nos atender. Pedir em nome de Jesus, o nome de Jesus deve ser honrado por nós. Não é à toa, queridos, que no Pai Nosso, quando Jesus nos ensinou, Ele diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Há um valor no nome de Deus. Há um valor no nome de Jesus. Há um valor no nome do Espírito Santo. Portanto, ao se dirigir ao Pai, tenha sempre em mente que você continua precisando de um intercessor. Você continua precisando do nome de Jesus, porque Ele vai garantir para você que Deus vai parar para te ouvir. Sem você chegar, sem você se apresentar por si próprio, com suas próprias credenciais, não temos nenhum valor. São as credenciais de Jesus que nos valorizam. São as credenciais de Jesus que nos tornam justos, que nos tornam justificados diante do Pai. Portanto, oração em nome de Jesus. Eu quero concluir a mensagem com uma história sobre oração. Essa história, ela é sobre um homem que nasceu na Irlanda, no século XIX, e muita pobreza na Europa. Ele então resolve deixar a Irlanda e ir para o Canadá. E chegando no Canadá, como um servo de Deus, ele procurou sempre viver uma vida correta, uma vida no reino de Deus. E um dia, na cidade de Ontário, no Canadá, ele estava caminhando pela rua, e ele era um lenhador, caminhando com seu serrote e um cavalete. E um homem rico, olhando para ele do outro lado da rua, disse para o amigo: olha, aquele homem parece ser uma pessoa correta, uma boa pessoa. Eu vou contratá-lo para que ele corte árvore para mim. E o amigo então virou para ele e disse: aquele é Joseph Scrive. E ele não vai cortar lenha para você, porque ele só corta lenha para quem não pode pagar. E o tempo passou, a mãe dele
lá em Dublin, na Irlanda, adoeceu. Ele era pobre, não tinha como visitar a mãe. Ele então resolveu escrever um poema para a mãe. Escreveu o poema, fez uma cópia dele, ficou com ele, porque ele achou o poema tão bonito, que ele deixou uma cópia com ele. E mandou a carta para a mãe. Tempos depois, ele adoeceu. E ao adoecer, foi visitado por um amigo. E o amigo então olhou para aquele escrito, leu aquele poema e perguntou para ele quem tinha escrito. E ele disse: eu e Deus o escrevemos. Falecido então, aquele amigo pegou aquele poema, musicou o poema e fez com que aquele poema fosse conhecido por todos nós. E aquele poema contava a história de um amigo que está sempre disponível para nós, quando nós temos a certeza de que a nossa fé está ancorada nele. E aí, quando nós oramos e erramos porque não oramos com mais intensidade, quando nós oramos, nós somos ouvidos por esse amigo. E é exatamente essa história que tornou-se uma bela canção que nós a cantamos durante muito tempo e que hoje está um pouco esquecida. E eu quero terminar essa mensagem com essa música, que você possa ficar em casa, que você possa ficar em paz, ouvindo essa música e tendo essa música como a nossa conclusão dessa mensagem dessa manhã. Fica com Deus, nós vamos fazer uma oração e assim encerramos a nossa mensagem. Senhor Deus, Pai eterno, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos que quando nós, ó Pai, estivermos orando, o Teu Santo Espírito possa tomar as nossas palavras, que são ditas, ó Pai, olhando para as nossas necessidades, para as nossas falhas, e não sabemos, ó Pai, o que falar, mas o Espírito Santo a transforma e leva ao Senhor. Por isso, pedimos que o Teu Santo Espírito possa nos ensinar dia após dia a orar ao Senhor. Toma conta de todos nós. Toma conta, ó Pai, sobretudo do nosso coração. Não nos deixe ser enganados. Não nos deixe, ó Pai, ser movidos pelos desejos do mundo e pelos interesses do mundo. Mas permita, Senhor, que nós possamos aprender cada dia mais a sermos dependentes do Senhor, a dependermos da Tua graça, a dependermos do Teu amor. Abençoa cada família, abençoa cada um de nós. E nesses dias, ó Pai, de angústia, nesses dias de muito sofrimento, coloca a Tua mão sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre a vida dos nossos irmãos. Protege a Tua igreja aqui na terra, protege os mais necessitados. Toma conta, ó Pai, daqueles que não têm a quem recorrer. Abençoa a todos em nome de Jesus. Amém, Pai Celestial.
oração. Temos lidas e pesares, e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Os contritos, Jesus Cristo sempre atende em oração. Haverá outro amigo de tão grande compaixão. Os contritos, Jesus Cristo sempre atende em oração. Desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação.